Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, viu? Fala, galerinha! Vamos que vamos, mais uma aula de matemática. Hoje falaremos de cilindros. E olha só, mostra ali, por favor, o cilindro da Thalia. Olha isso aqui, ó. Isso foi feito agora, é muito talento. Thalia, volta aqui, eles querem ver ao vivo. Tá? Vamos que vamos. Eu vou mostrar pra você que mesmo que você não saiba desenhar, tá? Vai aprender cilindros, beleza? Você vai perceber que as fórmulas que nós vamos construir vão aparecer na sua prova e a gente vai trabalhar principalmente o cálculo do volume, tá bom? Então, vamos que vamos! Que é isso, pessoal? Tá tudo bem nesse chat aí? Vai me avisando, hein? Então a gente vai começar falando o seguinte. Assim como a gente estudou os prismas, né? Vocês vão ver que de repente no curso presencial de vocês ou no colégio, vocês podem ter estudado em ordens diferentes os sólidos, né? É muito comum que a gente estude primeiro prismas, depois pirâmides, depois cilindros e cones, tá? Outros autores gostam de falar primeiro de prismas, depois cilindros, depois pirâmides e depois cones, tá? Cada uma das abordagens, cada uma das sequências tem a ver com preferências desse autor ou desse professor, tá? Aqui a gente gosta de falar primeiro dos prismas e dos cilindros pela proximidade das ideias entre os prismas e os cilindros. Então vocês vão ver que eu vou trazer uma definição que é a seguinte. Imagine um prisma, tá? O que era um prisma, gente? Nós tínhamos um sólido que tinha uma base poligonal, né? Então se tinha duas bases idênticas em planos paralelos. Bom, o sólido que eu vou trabalhar agora, que é o cilindro, é como se fosse um prisma, só que as bases não são mais poligonais. As bases vão ser não poligonais, né? Vão ser curvas. E aí, especialmente, nós estudaremos especialmente os cilindros circulares. O que são os cilindros circulares? São os cilindros em que a base é uma circunferência barra círculo, né? Bom, significa que todos os cilindros vão ser dessa forma? Não. Então, vamos estudar somente os cilindros circulares. Cai muito cilindro no Enem? Cai, Isabela. Cilindro é um dos sólidos mais importantes. Por quê, gente? Ó, vocês vão ver que podem aparecer copos, caixa d'água, tonéis, são coisas do nosso cotidiano, e aí a prova do Enem vai fazer uso, vai, né, tomar aí como referência esses objetos, tá? Então por isso que o cilindro aparece bastante, tá certo? Isso aí, Tulen. Geometria espacial aparece, tá? Isso é o mais importante. Bom, vou fazer aqui algumas definições, mas que você que assistiu a aula passada já tá ligado, né? Então a gente tem aqui, ó, um cilindro reto, que ele vai ser como? Quando a gente tiver esse cara lateral aqui, ó, fazendo 90 graus com a base, tá? Com as bases, né, vamos dizer assim. A gente vai ter o cilindro oblíquo quando ele não for reto, ou seja, quando essa parte lateral aqui não fizer 90 graus com a base. Bom, que novos elementos nós vamos trazer
para o cilindro. A gente vai falar aqui, eu já coloquei, né, o nome geratriz, tá? E o nome eixo. Esses dois elementos não estavam presentes lá no nosso prisma, tá bom? Então vamos analisar aqui as minhas figuras para entender o que é a geratriz e o que é o eixo. Geratriz, pessoal, vai ser o contorno, tá, do nosso cilindro, seja ele reto ou oblíquo, tá? Vai ser a parte que gera, né, a região, tá, cilíndrica. E eixo vai ser o segmento que une os dois centros, tá? Vocês podem perceber que no caso do cilindro reto, a geratriz, o eixo e a altura, né, elas se confundem. Você pode falar os três nomes que vão entender. Mas é importante olhar para a figura, né, aqui do lado, você vai perceber que a geratriz e o eixo, eles vão ser, né, paralelos, mas a altura, ela não é do mesmo valor, da mesma medida que esses elementos. Também é verdade que a gente vai trabalhar muito mais o cilindro reto do que o oblíquo, tá? Mas vai que, né, vai que aparece, viu, que te contou, sobre o cilindro oblíquo também, tá? Foi que foi? Boa tarde, Sara, bem-vinda, né? Então esses são os elementos e as figurinhas que a gente precisa ver. Quando eu falo de cilindro, eu também vou lembrar, né, que o cilindro é um sólido de revolução, tá? E o que significa isso? Ele pode ser obtido, principalmente o cilindro reto, né, que a gente vai trabalhar, através da rotação, né, de um retângulo sobre um eixo. Tá vendo aqui a importância de falar de eixo, né? Eu tenho aqui um eixo bonitinho, pan, tá? E esse retângulozinho, ó, quando ele percorre, ó, quando ele gira aqui, ele vai formar esse sólido. Tá show? Não, não tem fórmula ainda não, não olha ainda não, não olha ainda não, fica tranquilo, tá? Então primeiro eu quero que você olhe para o cilindro reto, que também vai ser chamado de revolução. Eu sei que vocês hoje só brincam com o celular, mas quando a gente era criança, né, existia um brinquedinho que vinha tipo um palitinho assim, tu lembra disso? Nas festinhas de criança? A gente ganhava um negócio, fazia um barulho infernal, que você rodava assim, ele falava tchac, 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 e você via esse retângulo girando, né, e você rodava aquilo ali tão rápido que você chegava a ver o contorno do cilindro, né? Então, hoje em dia vocês não brincam mais com isso. Desde criança vocês já ganham um iPad, né? Já ganham um celular para sossegar, né? Um monte de tela aí. Por isso, nem que vocês não têm essa lembrança que eu tenho da minha infância, coisa linda, né? 40 anos atrás, estava eu brincando com esse palitinho. Tá bom? Pega a vareta. Vamos lá. Vamos lá. Pera aí, gente. Vocês já estão na fórmula. Espera chegar lá, tá? Como a gente já sabe como funcionavam nos prismas, a gente sabe que o volume pode ser calculado da mesma maneira, né? E aí o volume do cilindro vai ser dado por área da base, que no nosso caso vai ser um círculo, tá? Vezes a altura. Por que então que eu escrevi aqui, ó, πr ao quadrado h? Porque eu quero que você visualize isso aqui, ó. Deixa eu apagar o desenho da Thalia, tá? Thalia, nada contra, tudo bem? Ó, tchau. Apagamos. Vamos pensar aqui, ó, no volume de um cilindro. Né? A gente trabalhou a ideia, na hora de falar de volume, né, de pensar num empilhamento de áreas. Então imagina, você tem um disco, né? Vocês chegaram a ver CD? Viram CD, não viram? Né? Era muito comum você ter um disco, né? Um CD, né? Compact Disc, e aí você tinha um lugar de guardar CDs que tinha um palitinho assim, você encaixava vários discos, né? E aí aquela pilha de discos ia crescendo. Você concorda que cada novo disco que você coloca vai aumentando o espaço que aquilo ali ocupa? Então, porque o volume, ele está relacionado diretamente à altura, tá? DVD também pode ser, tá? DVD, se você quiser, também pode. Tô vendo ali que DVD sim, né? Então a ideia, gente, é pensarmos assim, ó. Temos um carinha aqui, bonitinho.
E fechou. Ok. Né? O que a gente precisa? A gente precisa dessa altura e a gente precisa dessa área aqui, ó, que a gente vai chamar de AB, que é a área da base. Como é que eu calculo a área de um círculo, pessoal? Ó, se eu tenho uma circunferência, né, ela tem raio R, ela limita uma região que é calculada como πr ao quadrado. Então, o volume do cilindro, que é dado por área da base vezes altura, pode ser obtido através de πr ao quadrado vezes h. Tá? Essa é a ideia. Pô, Fiuk, tem como fazer um exemplo bonitinho com número pra gente? Tem. Ó, vamos calcular o volume desse cilindro aqui, ó. Temos um cilindro. Chups. Chã. Ó, raio da base vale 3. A altura vale 4. Calcula aí o volume, criatura. Ó, V é igual a π vezes. Quem é o raio, pessoal? 3. Então, ó, 3 ao quadrado. Quem é a altura? 4. Jogou o 4 aqui. Então, π 9 vezes 4, né? Então, o volume é 36π. 36π o quê? Aqui não é centímetro, aqui não é centímetro. Então, centímetros cúbicos. Fiuk, eu preciso substituir o π? Talvez, né? Quem vai definir isso? O exercício. Se o exercício pedir um valor aproximado, ou se ele te der um valor para usar com o π, tu vai ser obrigado a substituir para encontrar a resposta. Boa, Edjane! Molim, centímetro cúbico, fechou, tá? Então a ideia é essa, né? Só que eu também vou precisar falar de outros elementos a serem calculados. Imagina que eu tenho uma lata, né? Isso aqui é uma espécie de lata, e eu quero, sei lá, recobrir a área dela, né? Eu quero botar um papel colorido em volta dela. Eu quero fazer, sei lá, uma decoração. Enfim, para isso, eu preciso saber quanto de material eu preciso comprar. E aí eu vou precisar calcular a área dessa parada, né? E aí, para calcular a área, tem duas coisas importantes. Eu sei que tem um círculo em cima e um círculo embaixo. Mas como é que eu vou calcular o contorno? Eu tenho que saber calcular o contorno. Então, tira um print aqui da minha tela. Printou. Eles reclamam que eu não dou tempo, né? Ainda bem que eu não apaguei. Rolou uma pergunta aqui da Késia. Por que é centímetro cúbico e não quadrado? Késia, excelente pergunta. Vem comigo aqui, ó. Vamos escrever a unidade desde o início, tá? Ó, aqui eu tenho π vezes 3 centímetros ao quadrado vezes 4 centímetros de altura. Então, esse cara aqui, ó, ele vai virar 9 centímetros quadrados. E quando eu multiplicar centímetro quadrado por centímetro, aí sim vai aparecer o centímetro cúbico. Beleza? Fez sentido? Fez sentido? Ok? Vamos que vamos então, tá? Então agora eu vou apagar. Cadê meu apagador? Tá aqui. Vou apagar tudo. Já dei tempo para printar. Tem uma folha aí de papel?
Não, qualquer folha. Pode ser pequena? Pode, tá ótimo. Temos aqui um papel, tá? Daqui a pouco a gente vai usar. Olha só. Vamos falar agora da superfície do cilindro. Superfície do cilindro. Vamos fazer de novo o desenho. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero imaginar uma planificação. Ó. Quero que você imagine agora uma lata. Ah, nem vou brincar aqui, ó. Ó, vamos fazer uma propaganda aqui da Coca-Cola. Vai que eles, né? Ó, de quem é essa garrafa, hein? Posso estragar? Olha aqui, ó. Tá vendo que tem um rótulo? Você certamente já fez isso, né? O rótulo, ele tá aqui, ó, envolvendo a garrafinha, ó. Porém... Ai, moleque, eu vou estragar. Vamos estragar. Ó, ó. Tô tirando. Tirei. Olha aqui, ó. O rótulo, que era circular, ó, magicamente virou um... Fala o nome. Retângulo. Ó, se eu voltar aqui, ó. Vamos voltar. Olha a mágica aqui. Virou de novo um cilindrinho. Ó, que coisa linda. Olha aqui o cilindrinho. Olha aqui, ó. Tá bom? Então a ideia, na hora... Depois se quiser botar o rótulo no lugar, eu boto, tá? Não tem problema não. A ideia é a gente pegar isso aqui, ó, e pensar o seguinte... Essa parte que envolve o meu cilindro, ela vai abrir e virar um retângulozão. Essa parte de cima, que é um círculo, continua um círculo. Essa parte de baixo, que é outro círculo, continua outro círculo. Tá bom? Então eu te pergunto, eu sei calcular a área desse negócio? Eu sei calcular a área desse negócio? Eu sei calcular a área do retângulo? Eu também sei. Mas para calcular a área desses caras, eu preciso saber uma série de elementos. Que elementos são esses? Do círculo eu preciso saber o raio. Do retângulo eu preciso saber base e altura. Tá? E aí, o que eu vou fazer para descobrir a base e a altura? É agora que o negócio vai ficar interessante. Vamos voltar para a nossa figura original. Ó, aqui você não tinha um raio? Vou botar o raio maiúsculo, tá? Eu gosto de R maiúsculo. Quando eu vier para cá, então, a área daqui é πr ao quadrado, já sabemos. A área daqui também, ó. São dois círculos iguais. Até aqui todo mundo foi. Não foi? Não é possível. Não, tá me zoando, né? Leandro, foi sim, até aqui você foi. Tá? Aí, ó. Eu acho que eles não te ouviram. Aqui tem uma altura, pessoal. Ó, quando eu abri, tirei o rótulo aqui, ó. Você percebe que a altura é a mesma. Ó, então eu sei a altura do retângulo. A parada tá aqui, ó. Vamos voltar. Ó, quando eu abri aqui o retângulo, o que eu quero que você perceba? O contorno da minha base é que está na base do retângulo, né? Vou até colar aqui no quadro, ó. Essa parte aqui, que eu vou usar mais vezes. Essa parte aqui, ó,
ela tá aqui, ó. Tá? Então isso aqui é o contorno. Vem aqui, vamos relembrar. Ó, como é que eu vejo o contorno de uma circunferência? Ih, aqui tá aparecendo ou tá atrás do QR Code? Não tem QR Code mais? Tá? Então, ó, se eu tenho isso aqui, ó, o comprimento é 2πr. Lembrou do 2πr? Então, essa área azul aqui, pessoal, não é a área do retângulo, não é base vezes altura. A base é 2πr e a altura é h. Tudo bem? Então, o que eu escrevi para vocês? O que eu escrevi para vocês? Ó, aqui. Eu coloquei a área lateral, ó, 2πrh, que é só a área do retângulo. Eu coloquei a área da base, πr ao quadrado, porque são os círculos. E coloquei que a área total é essa fórmula estranha aí. Ai, Vigo, mas quem tem que decorar mais uma fórmula? Não. Se você somar esses três valores que eu coloquei aqui, ó, a fórmula vai ficar daquele jeito. Quer ver? Ó, superfície total, área lateral mais área da base. Tá? Qual é a área lateral, pessoal? Ó, 2πrh. A área da base, πr ao quadrado. Mas, Viug, não tem duas bases? Depende. Viu? Como assim depende? Ué, por isso que eu gosto de falar nesse momento. Se você estiver fazendo uma questão que mostre um cilindro e esse cilindro seja... Caraca, hoje eu vou mexer em tudo aqui. Isso aqui, ó. Peguei a lata do lixo, hein? Pode, né? Tá vendo que aqui, ó, eu tenho um cilindro, mas ele tá aberto? Então, se eu quiser enfeitar aqui essa lata do lixo, a superfície que me interessa tem apenas uma base, ok? Porém, se eu estiver falando do sólido com as duas bases para serem preenchidas, eu preciso que essa área da base seja multiplicada por 2, tá? Porque vai ter a base em cima e vai ter a base embaixo, né? Às vezes, eu tenho uma figura que ela é cilíndrica e ela é aberta dos dois lados. Consegue imaginar uma situação que ela é aberta dos dois lados? Se eu comprasse, por exemplo, um cano, né? O cano, ele é um cilindro e ele não ia estar fechado em nenhum dos lados. Então, é muito estranho você decorar as fórmulas. É muito importante para o Enem, para as questões, que a gente construa uma interpretação do que está sendo pedido, tá? E aí, nesse caso, tu multiplicaria isso aqui por 2 para gerar a fórmula da área total do sólido, quando ele é fechado, tá? Então, teremos essa estrutura aqui. 2πrh mais 2πr ao quadrado, colocando 2πr em evidência, fica assim. Essa é a fórmula que eu escrevi no slide. Gente, mas não precisa decorar, por favor. Tá? Não decora. Professor, e se as bases tiverem medidas diferentes? Excelente, Samela! Aí não é cilindro. Ó, eu tenho aqui uma parada que tem bases de medidas diferentes. Tô aqui, ó. Meu café, peraí. Pra eu poder virar o copo, né? Ó, olha pra cá, ó. Tá vendo que tem um círculo grandão aqui? Aqui, ó, tem um círculo pequenininho. Essa figura nós ainda vamos estudar. Essa figura se chama tronco de cone, tá? Então, para ser um cilindro, obrigatoriamente as bases serão idênticas, tá? Faz sentido? Sim. Isso aí, Lobão. Excelente. Vamos seguir então para novos...
Deixa eu tirar isso daqui, para vocês não printarem, que não tem nada a ver. Foi? Vamos lá. Printou, printou. Vem comigo. Então, ó, a gente agora vai falar de um elemento que se chama... Vou fazer alguns cortes, tá, nesse cilindro. Então eu vou falar da seção meridiana. O que é uma seção, gente? Seção é um corte. Alguns livros mais antigos chamam de secção, tá? Colocam um C mudo aqui. É indiferente, tá? Seccionar ou ou cortar é a mesma coisa. O que importa é que eu vou fazer um plano passando por esse cilindro, tá? E quando eu falo de meridiana, lembra do Leandrinho, né? Falando de meridiano. O que é meridiano, pessoal? Epa, tem um monte de pergunta, hein? Professor, pode explicar de novo sobre a geratriz? Aliás, há alguma relação com as frações geratrizes? Ricardo, é só o nome. Olha só, o que é uma fração geratriz? É uma fração que gera uma dízima, tá? No caso ali, a dízima, a gente vai estar trabalhando com a dízima periódica, né? O que é uma geratriz no nosso cilindro? É um segmento que vai gerar uma região depois do meu giro, do meu, né, do meu desenho. Ela vai limitar a região. Então ela gera o cilindro. É só por isso, tá? Ela tem função geradora. Essa é a ideia. A área não era 4π raio ao quadrado? Railan, olha, tu tá pegando a área da esfera, né, da superfície esférica, que é uma aula bem na frente, tá? Eu falei de área do círculo. Show? Mislane, na geometria espacial cai mais área ou volume? Olha, Mislane, não dá para saber, né? Área cai muito na geometria plana, né? Mas na geometria espacial nada impede que seja cobrada a área. Em geral, cobra-se mais o volume, mas eu vou dizer para você que não cai mais a área, e você vai largar o volume, ou então eu vou dizer que não cai, não vai estudar. Não, tem que saber as duas coisas, tá? E não é tão difícil, não. Vamos tentar pegar ali a essência do negócio, tá? Vamos lá. Vamos pensar aqui na seção meridiana, tá? Seção meridiana é o seguinte, voltando lá pro Leandrinho, né? Meridiano, pessoal, é o quê? Olha a doideira, agora eu tô trazendo aqui, né, a geografia pra parada. Vamos lá. Vamos entender a ideia de meridiano. Tá ligado o que é meridiano? Vamos lá. Posso apagar isso aqui que eles já printaram? Cadê o meu... Eu tenho tempo? Tenho, né? 15 minutinhos. Vamos lá. Ó, se eu tiver o planetinha, vamos pegar o planetinha. Bonitinho aí. Ele tem o eixo da Terra, não é isso? Não é um negocinho inclinado, tem a inclinação lá, um ângulo, enfim. O que é o meridiano, gente? O meridiano é uma linha, né, que vai passar aqui, né? O mais famoso é o meridiano de Greenwich. Já foi lá? Não. Tem um bagulho lá no chão, lá quando tu passa no meridiano de Greenwich, né? A ideia, gente, é que o meridiano, ele passa pelo eixo. Ele é um corte que passa pelo eixo. Então eu tenho vários meridianos. Todos eles vão dar a voltinha, né? E eles vão, ó, passando no eixo. É um corte que passa, que contém o eixo da Terra. Pô, Vilg, agora eu vou fazer um meridiano no cilindro. Lembra que o cilindro tem eixo, né? O que é o eixo do cilindro? O eixo do cilindro é aquele negocinho que liga os dois centros das bases. Então vamos fazer um desenho. Vamos fazer um desenho. Ó.
Se eu tiver um cilindro qualquer, acho que eu vou fazer maior. Ó, o eixo tá onde, pessoal? O eixo tá aqui, ó. Ele liga, né? Isso aqui é o eixo. Tá? Agora eu quero que você faça o seguinte, pega uma faquinha e faz um corte, tá? Passando pelo centro, ok? Cortei, viu, Gui? Beleza, isso aqui é um salaminho, tá bom? Quando tu cortou o salaminho, bem no meio aqui, ó, ele vai ficar assim. Essa figura aqui, gente, essa figura aqui é o que a gente vai chamar de seção meridiana. Tá? Seção meridiana. E ela é, pessoal, sempre um paralelogramo. Viu, Gui? Mas eu tô olhando para ela e parece um retângulo. Gente, um retângulo é um paralelogramo. Tá? Por que eu tô dizendo então que ela é um paralelogramo e não que ela é um retângulo? Porque se o meu cilindro fosse oblíquo, tá? O corte que contém o eixo não ia ser um retângulo, tá vendo? Então é importante a gente perceber as diferenças, né? Então, ó, continua sendo um paralelogramo. Quando ele é reto, especificamente no caso em que ele é reto, ele vai ser um retângulo, tá? Viu, Gui, mas por que é importante falar da seção meridiana? Porque tem um cilindro que ele é muito especial, tá? Imagina que eu vou falar o nome dele e vou chamá-lo de equilátero. Equilátero. O que seria uma figura equilátera? Ah, viu? Equilátero é aquele cara que tem os lados iguais, né? Como é que isso se aplicaria num cilindro, já que o cilindro não tem lado? Então eu vou trazer uma situação diferente. Eu vou falar dessa seção meridiana. Então eu vou dizer que o cilindro vai ser equilátero quando a minha seção meridiana for um quadrado, né? For bonitinha. E aí, por que isso vai acontecer, gente? Porque, ó, o que informação esse cilindro equilátero vai me trazer? Eu quero que você perceba que esse negócio aqui, ó, é o diâmetro. Isso aqui é o diâmetro, tá? E nesse caso do cilindro reto, ó, isso aqui coincide com a altura. Tá? Coincide com a altura. Então, o caso especial que eu quero trazer é o caso do cilindro equilátero, em que o diâmetro da base vai ser igual à altura. E aí, por que é importante esse nome, gente? Porque se eu falar cilindro equilátero, eu não preciso te dar a informação da base e da altura. Eu vou te dar uma só. Porque já está escondida
uma informação que relaciona as duas. Por exemplo, calcule o volume de um cilindro equilátero com altura 6. Bom, se ele está me dizendo que a altura é 6, eu tenho que saber que o diâmetro também é 6. E aí, se o diâmetro é 6, o raio é 3. E aí, sabendo o raio e a altura, eu sei calcular o volume. Então, observa como ele vai te dar uma informação e a outra vai vir embutida por causa do nome do cilindro equilátero. Faz sentido? Tá? Bom, vamos lá então fazer um desenho sobre isso. Tá? Vou colocar aqui uma observação. Ó, cilindro equilátero. Tá? Vai acontecer quando? Quando eu tenho um cilindro reto e a seção meridiana é um quadrado. Ou seja, 2R é igual a H. Tá bom? Isso aqui você bota numa casinha aqui para você não esquecer. Tá? Bom, vamos então seguir adiante. Seguir adiante, vamos lá? Ó, quero agora mostrar a planificação que eu já desenhei, né? Para você printar, já que você nem sempre vai desenhar bonitinho. E quero mostrar, quero trazer um desafio para vocês fazerem, né? Eu escrevi aqui planificação do cilindro reto e eu já mostrei para você o rótulo, né? Tá aqui. E aí aqui eu abri o rótulo, tá? Então isso aqui é só para você ter como pano de fundo aí para sua aula. Pergunta! Gente, não vai cair no Enem, tá? É só pra gente refletir aqui. O que ia acontecer com a planificação se o meu cilindro fosse oblíquo? Tempo! Tempo! Valendo uma camisa do Pro... Mentira, tá valendo nada, tá, gente? Só pra vocês ficarem estimulados aí. Vou desenhando aqui, tá? O que acontece com a planificação se o meu cilindro não for reto, se ele for oblíquo, tá? Cadê? Posso apagar ali? Já printaram? Pode? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. É doideira isso, hein? Não tá na internet, hein? Não adianta jogar no Google, hein? Não vai ter. Ó. É natural vocês imaginarem, tá? Que se o meu cilindro for oblíquo, a planificação dele é assim, ó. Faz sentido pensar isso, gente? Faz sentido pensar isso? Paralelogramo? Porém, não é isso. Tá? Vou mostrar para você que não funciona. Ó, tem uma tesourinha aí, uma régua, qualquer coisa? Tá. Tem uma régua? Tá bom. Então vamos lá. Vou fazer aqui ao vivo, hein, cara?
temos aqui um paralelogramo. Tá certo? Se eu conectar um com o outro aqui, ó, o cilindro continua reto. Ué! Viu, Gui? Eu não estou entendendo nada. Como pode? A matemática tem uma falha. Não, tá? Olha só, agora que vem a doideira, tá? Desafio para você fazer no intervalo. Você que gosta de recorte, colagem, se prepare. Olha só, a planificação é isso aqui, ó. Olha que doideira! Olha que doideira, tá? Se você pegar essa figura aqui, ó. Se você pegar essa figura aqui, a planificação será um cilindro oblíquo. E aí eu vou fazer o seguinte, enquanto você está tentando no intervalo, eu vou construir bonitinho aqui no intervalo para mostrar para você. Tá bom? Não tá valendo camisa, não tá valendo nada, mas pelo menos a gente se divertiu. Você tem certeza? Você confia em mim? Tu acha que esse negócio todo estranho vai virar um cilindro oblíquo? Vamos pro intervalo, a gente volta já. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.